Olá, telespectador do AmazonSat, com muito prazer estamos aqui no Hotel Seringal gravando o programa Literatura em Foco. Claro que o nosso convidado é especialíssimo, João de Matos Suzano, um homem já identificado com a Amazônia, entre vários livros publicados, agora nos presenteia com 10 anos de desafio e desafios de verdade, com o livro do Sindacta, um livro que eu vi nascer, eu vi crescer e que, de certa forma, trouxe muitas vitórias, que faz parte do título, 10 anos de desafios e vitórias dessa instituição que está na Amazônia. Suzano, o que é o Sindacta 4 para que o nosso telespectador possa entender? O que é o Sindacta 4? Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar ao telespectador que nos assiste neste programa Literatura em Foco. Sindacta 4 é uma organização militar, isso é um ponto básico, é uma organização militar que tem como missão maior, missão fim, é proteger o espaço aéreo amazônico, dando segurança para todos aqueles que vão, não importa se militares ou civis. É tratar do controle do espaço aéreo e da segurança dos voos na Amazônia. Em outras palavras, o Sindacta tem a grande responsabilidade de manter no ar voando os aviões com segurança e, naturalmente, protegendo o nosso espaço aéreo nacional. Exatamente isso. E vem a reboque de tudo isso quando nós temos segurança e o controle efetivo, todos lucram, porque as empresas economizam. Então, todo o processamento do voar na Amazônia fica não só mais tranquilo, mas também mais econômico. Em que período começa o controle aéreo na Amazônia? E aí eu me refiro a um período muito distante, onde os voos eram muito difíceis, mas que já ocorriam. É bem como você acabou de falar. Esse processo vem de longas datas. Melhor falando, vem daquele sonho do homem de voar, de ocupar o espaço, de conquistar. Lá com o fato lendário de Ícaro, os sonhos de Da Vinci, seguindo o Júlio Vernes, que aconteceram aí pelo transitar do tempo, até chegar em Santos Dumont, fazendo voar o mais pesado que o ar. A partir do momento em que o homem sai do chão e ocupa o espaço aéreo, sempre vai se pensar em como me proteger, porque a coisa era muito incipiente, muito pequena ainda. Então, no espaço aéreo amazônico, mais ainda, uma imensa floresta, locais ainda não habitados, onde o homem ainda não tinha chegado, ok? Então, começa a se pensar o que fazer. Os nossos pilotos voam e como eles fazem, com que tipo de segurança. Então, começou-se assim a pensar na segurança. Isso remonta a Belém. Você foi para a reserva e tinha uma função importante nesse contexto do voar o Brasil, voar a Amazônia, mas hoje permanece dando sua contribuição no Sindacta, especialmente na área de comunicação. E você criou lá um espaço onde retrata uma parte dessa história, um mini museu, um memorial. Sim, nesse memorial que nós procuramos resgatar. Estivemos juntos, nós, lá em Belém, e vimos a primeira estação, pudemos fotografar, filmar, a primeira estação de telecomunicações que fazia o contato terra-ar no Brasil, na parte aqui norte, né? No nosso sistema norte de controle do espaço aéreo. E isso foi da maior importância. Tempos de Paner, onde se concedeu a Paner,
fazer aquele memorial, fazer aquela estação, criar aquela estação, para que se promovesse, era um início da segurança do voo aqui. Já era a preocupação da segurança, né? Exatamente. Que, aliás, a Paner entra naquele período, a empresa americana, para chegar nas Guiânias. E, para isso, Belém era um ponto de apoio. Belém era o ponto de apoio, porque tinha que haver o reabastecimento da aeronave, porque depois de Belém, só Guianas. Então, havia toda essa necessidade de se pousar em Belém. E começa a se pensar, a partir de Belém, nessa segurança do voo. Como é que você analisa hoje o espaço aéreo da Amazônia? Como é que você enxerga isso no contexto da tecnologia? Hoje, o espaço aéreo amazônico está muito bem cuidado. Nós temos equipamentos de alta performance, não cabe aqui falar de cada um deles individualmente, mas de alta performance que permite que em todo o contexto amazônico nós possamos voar com esta segurança que a gente sempre almejou. Hoje nós estamos prontos para, em qualquer lugar da Amazônia, monitorar uma aeronave. Suzano, vou entrar agora na sua seara, meteorologia. Você foi o homem que trabalhou este segmento dentro da... Qual a importância de tudo isso no contexto de voar? Sim, a meteorologia, ela tem uma importância fundamental, principalmente aqui na Amazônia. Nós, aqui na Amazônia, temos nuvens, aqui se formam nuvens de grande potência, provocam raios, trovoadas, turbulências, e essas nuvens chamadas cumulonimbus, conhecidas por nós dentro das Forças Armadas da Aeronáutica como CD, elas provocam danos nas aeronaves e, dependendo de determinadas situações, podem derrubar uma aeronave. Então, é de fundamental importância a meteorologia aqui na Amazônia. Voar na Amazônia há 40, 50 anos atrás era uma aventura. Era uma aventura. Hoje nós temos um equipamento chamado VOR, que nos facilita chegar de um ponto ao outro. Antigamente, nesses tempos que você agora citou, os pilotos falavam em voar VOR, mas era um VOR diferente. Voar olhando os rios, que era o que se tinha. Se voava, quando se entrava dentro de nuvens, a coisa ficava feia, como diz o outro. Mas, então, se procurava sempre o rio, que é para, percorrendo o rio, nos meandros do rio, nas curvas do rio, o piloto poder se localizar. Suzano, tivemos o primeiro momento em Brasília. Você fala que Manaus é estratégico, mas por que Brasília naquele período? Nós podemos relacionar isso aí, eu era muito garoto nessa época, mas nós podemos relacionar isso com um pouco de conhecimento. A situação de Brasília, ela tinha 10 anos de capital, quando se instalou o primeiro Sindacta, que foi na faixa de 73. Então, como Brasília foi escolhida estrategicamente, da mesma forma o Sindacta deve ter sido moldado nas mesmas condições, isto é, aquilo que representou Brasília ser a capital, também todas as outras coisas que girariam em torno de Brasília deveriam ser montadas ali. Pois é, mas aí nós vamos ter Recife, nós vamos ter Curitiba, depois de Brasília e depois Recife. Por que esta troca? Também é estratégico? Não houve troca, houve acréscimo. Acréscimo. Exatamente por isso. Se você colocar o mapa do Brasil na sua mente agora, você verá que Brasília é central. E nós buscamos Recife, lá no Nordeste, lá na ponta Nordeste, a vizinha com a África. E aqui o extremo sul, que é a vizinha com os países aqui do sul. Então, é uma ocupação de espaço. Por isso mesmo, no livro eu digo que faltava alguma coisa, que a gente vai começar já. Agora, a ideia do livro
você, que é um homem de letras, de repente convence o comandante, que de uma sensibilidade cultural enorme, aceitou a proposta imediata. Quais os desafios de fazer um livro falando do Sindacta, falando de tecnologia, falando de implantação, de leis, de pelo menos uma dezena de comandantes que passaram por este rincão? O desafio foi muito grande, sempre será grande fazer um projeto desse tipo. O comandante, na verdade, que me autorizou a iniciar o livro, ele era parceiro nisso. Isso nós não podemos deixar de entender. Ele era parceiro. Então é muito difícil porque você tem que congregar os diversos pontos diferentes dentro de uma organização do tamanho do Sindacta 4 para poder falar de cada uma delas. Uma parte eu já conhecia pela própria profissionalização, mas outras, como a parte técnica, eu não conhecia, eu tive que buscar. Nesse contexto, você viajou bastante para coletar informações? Eu sei que a Belém, nós estivemos juntos lá. Como é que foi essa pesquisa a nível nacional? A nível amazônica, a nível nacional, nós viajamos alguma coisa. Não foi muito necessário. Belém foi um caso bem atípico, porque Belém eu próprio não conhecia a estação que havia lá. Que está lá mantida até hoje? Mantida até hoje. Então eu não conhecia. Mas os outros locais eu fui buscando por literatura. Buscando e moldando aquilo que eu sabia, eu podia escrever. Tá certo. Suzano, essa instalação em Manaus foi outro desafio enorme, porque não existia nada, era um núcleo apenas no aeroporto, e de repente é construído um enorme complexo com tecnologias de alto nível. Fale um pouco desse desafio da implantação lá, inclusive com a inauguração, com a presença do presidente da República e grandes autoridades. Realmente um desafio enorme. Mas um desafio maior foi a logística. A tecnologia, os profissionais competentes eram ensinados como melhorar, seria um upgrade, mas a logística é que foi fundamental nesse processo. Por quê? Há locais em que nós só conseguimos chegar via rio ou avião, e alguns nem avião. Então, nesses locais onde nós tínhamos que colocar equipamentos desse tipo, por muitas vezes os caboclos da terra colocaram peças pesadas nos ombros para poder chegar ao local. Interessante, né, a contribuição. Agora, lá atrás, nós vamos ter o Civan, né? Sim, o Civan é outra história. Em 1973, o então ministro da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro Araripe Macedo, foi quem implantou esse conceito de Sindacta, isto é, não ser estanque cada um dos trabalhos que se fazia na aeronáutica, no Serviço de Controle do Espaço Aéreo. Ele unificou todo o processo. Em 1991, a Secretaria de Assuntos Estratégicos, o Ministério da Aeronáutica e o Ministério da Justiça encaminharam para o Presidente da República um documento pedindo para que se implantasse o Civan. E o que é o Civan? Sistema de Vigilância da Amazônia. É um sistema, não é uma organização militar. Esse sistema que funciona até hoje com o Sindacta, com Polícia Federal, com Receita Federal e mais outros órgãos que a gente não vai colocar aqui porque ficaria muito longo. Agora, o nosso espaço aéreo, então, é vigiado 24 horas. 24 horas por dia, 30, 31 dias, mês, ano a ano. Não há interrupção, não há como deixar de se trabalhar sem ser 24 horas. Esses profissionais são militares, são civis? De que forma eles são preparados para executar este trabalho? No Sindacta 4 temos civis, não são tantos,
mas temos civis, que são do próprio Comando da Aeronáutica, hoje Comando da Aeronáutica, e a maioria, quase a totalidade, militares. No processo CIVAM, aí sim tem a parte civil com esses órgãos que eu citei ainda há pouco, mas é basicamente militar. O Sindacta é militar. Como é que está hoje o Sindacta? Como é que você analisa hoje o Sindacta? O Sindacta 4 está cada vez mais de vento em popa, cumprindo sua missão. É uma organização que tem que primar como prestadora de serviço, que é o que se diz sempre, o alto comando da aeronáutica sempre coloca nesses termos, nós somos prestadores de serviço para a aviação militar e para a aviação civil. E como tal, nós estaremos sempre prontos para servir. Tá certo. Meu estimado amigo Suzano, foi um prazer enorme recebê-lo aqui, com mais esta obra que destaca essa instituição importante, mas estamos chegando ao final do programa e agora você tem a oportunidade de se despedir dos seus leitores e, naturalmente, dos nossos companheiros de Belém do Pará que contribuíram fortemente para o início de tudo isso. Abraim, com você aqui, eu quero deixar o agradecimento basicamente para toda essa Amazônia. Eu sou um carioca que chegou aqui em 1996 e que aprendeu a amar essa terra. Então, vi de Parintins e vai por aí afora. Eu não posso deixar de citar Parintins. É verdade. Que você escreveu, né? Sim, também. E agradecer a todos os nossos companheiros, os nossos amigos, nossos irmãos aqui do Norte, mas principalmente aqui do nosso Amazonas, que nos recebeu com os braços abertos, com tudo aquilo que o amazonense e que o pessoal do Norte tem de amistoso. Tá certo. Muito obrigado. Chegamos ao final de mais um programa Literatura em Foco. Quero agradecer naturalmente a Magistral e Magistral Gold. Quero agradecer a importadora TV Lá, que acredita na literatura. Agradecer a você, telespectador, que fiel nos acompanha semanalmente. Mas eu quero renovar o convite para estarmos juntos, daqui de Manaus, no Amazonsat, claro, para um novo encontro na próxima semana. Um novo livro produzido na Amazônia. Até lá, um forte abraço e a certeza de que Deus haverá de nos permitir esse encontro. Forte abraço.